Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de cinética e catálise de processos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre transferência de massa e leito fixo, mais precisamente. Fazendo uma pequena recapitulação. Na primeira aula, nós pegamos um grão de catalisador esférico e fizemos um balancinho nele. Então, quando nós fizemos um balancinho nele, nós definimos o módulo de TL. Tá, módulo de TL grande, módulo de TL pequeno, para que serve, papapá, conversamos sobre. Aí, na aula passada, nós falamos sobre os fatores de efetividade, fator de efetividade interno e o fator de efetividade global. O fator de efetividade interno, ele levava em conta quem? Ele levava em conta o RA da reação global sobre o RA se toda partícula, se toda a superfície interna da partícula estivesse exposto às mesmas condições da superfície. Então, aqui, no poro e na superfície. Aí depois, posteriormente, a gente definiu o fator de efetividade global. Esse fator de efetividade global, em contraste com o fator de efetividade interno, ele é global. Então, ele vai levar em conta quem? Interno, o interno, a reação e o externo. Então, o meu fator de efetividade global, ele seria quem? Ele seria o RA da reação global sobre o RA se toda a superfície, se todo mundo estivesse exposto à condição da concentração na fase fluida, do seio do fluido lá em C de AB. Então, ele é mais geral, ele é mais complexo, certo? Ele leva em conta tudo. Então, ele é global. Então, partindo desse pressuposto, quando a gente define o fator de efetividade global, na equação do fator de efetividade global, se vocês forem ver, ele engloba módulo de TL e o fator de efetividade interno. Então, é por isso que quando a gente faz todo um balanço para um leito fixo agora, então, fazendo o panorama para o leito fixo, a gente vai levar em conta quem? O fator de efetividade global. Por quê? Porque ele já leva em conta o fator de efetividade interno e o módulo de TL, dentro dele. Então, o objetivo da aula de hoje, nós vamos iniciar com um balancinho para leito fixo. Então, vejam bem, a diferença desse balanço que nós vamos fazer hoje com o balanço que nós iniciamos as aulas de difusão interna é que lá na difusão interna a gente fez o balanço para um grão esférico, 1. Agora não, agora a gente tem um sistema reacional que vai ser um reator de leito fixo ou um PBR, tá? É a mesma coisa que um PBR, só que num nível de detalhamento um pouco maior do que a gente fez no início da disciplina. E a gente vai levar em conta, então, o fator de efetividade global, o que a gente não levava em conta antes, apesar de antes a gente saber que nós tínhamos um reator que tinha dentro partículas de catalisador sólido. Agora, além de ser sólido, nós estamos considerando que ele também é poroso e que ele pode ter também transferência de massa também influenciando o sistema. Então, antes, na disciplina, a gente tinha um PBR, ou reator de leito fixo, bem hipotético. A gente considerava que ele era uma partícula, não tinha poro, não tinha transferência de massa externa, interna, controlando como etapa limitante. Então, a gente tinha um processo muito mais ideal. Então, agora, no finalzinho, a gente começa já a partir para um modelo mais real. E para quando a gente entrar em reatores também, a gente vai continuar com essa ideia, sempre trabalhando para que todos os nossos projetos tenham uma vertente muito mais real, certo? Que a gente consiga calcular o X mais próximo da realidade que a gente vai obter no chão de fábrica, para que vocês possam fazer todo o projeto, equacionamento do reator e, a partir do equacionamento do reator, projetar as bombas, os trocadores de calor, os tanques, todo o processo em si. Ok? Vamos lá, galera? Então, a gente tem um balancinho que nós vamos fazer para um leito fixo ou para um PBR. Esse balancinho, nós vamos, então,
Nós temos o reator e vamos seccionar uma partezinha desse meu reator. Então, aqui eu tenho um reator que vai de Z igual a 0 até Z igual a L no final do reator. E eu vou seccionar uma pequena porção do meu reatorzinho. Essa porçãozinha aqui para que a gente possa fazer o balanço. AC vai ser a área da superfície transversal ao fluxo, então vai ser, né, a área transversal. A gente vai entrar F de A em Z ou WA, tá? WA o fluxo WA em Z e sai WA em Z mais ΔZ, multiplicado pelo AC para que a gente tenha as unidades de mols por segundo. Então, quem entra? Entra AC vezes WA em Z. Então, entra aqui. Quem está saindo? Está saindo AC vezes WA o fluxo em Z mais ΔZ. A taxa de formação de A, ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada por RA'. Então, a gente tem como unidades mol, grama por segundo. O ρB, que vai ser a minha massa específica de B, do leito, de beds, de cama. Então, vai ser do reator do leito fixo mesmo. Então, vai ser dado em gramas por metros cúbicos. AC, a área da seção transversal ao fluxo, então dado em metros quadrados, vezes o ΔZ, que é o comprimento do meu leito em metros. Então, metros quadrados com metros cúbicos, grama por grama, sobra mols por segundo. Então, a gente tem tudo isso aqui indicando a formação, a taxa de formação de A dentro do meu reator de leito fixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, dividir todo mundo por AC vezes ΔZ. Vamos tomar o limite para quando ΔZ vai tender a zero e nós vamos obter essa equação linda e maravilhosa. Então, assim, aqui a gente tem, né, o nosso fluxo de A na direção Z. Esse fluxo pode ser dado por essa equação, que a gente já falou dela antes, e essa equação do fluxo ela vai levar em conta quem? A parte difusiva e a parte convectiva, ou seja, a parte de escoamento de massa fluida. Essa parte convectiva aqui, né, que a gente chama de B de AZ, ela também pode ser dada como U, que é a velocidade, vezes a concentração no seio do fluido. Então, vai ser U vezes a concentração de AB. Então, substituindo, né, isso daqui sendo U de C de AB, então eu vou pegar esse W de AZ e vou substituir na minha equação que a gente acabou de determinar. Substituindo, a gente vai obter essa equaçãozinha linda e maravilhosa aqui. Olhem só. Vejam só. Então, essa equação, ela leva em conta quem? Ela leva em conta a parte difusiva e a parte convectiva e também a parte reacional, né, do meu sistema. Mas quem é esse meu R de A'? Esse meu R de A' é a velocidade global em função da concentração de reagentes dentro do meu catalisadorzinho, certo? Essa concentração ela vai ser relacionada à velocidade global de A que existiria se toda a superfície do meu catalisador ela fosse exposta à minha concentração no seio do fluido C de AB. Então, o que acontece? O meu RA, eu não vou considerar ele apenas como o meu RA. Eu vou considerar ele como um R, como se toda a concentração, né, da minha superfície estivesse exposta à minha concentração no seio do meu fluido, por meio do meu fator de efetividade global. Então, esse fator de efetividade global, ele vai ser um parâmetro que eu vou multiplicar o meu R para que eu possa levar em conta no meu sistema todas as questões de transferência de massa interna, ok? Então, eu sei que o meu menos R de AB é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o R de AB duas linhas, ou seja, ele em termos de metros quadrados, multiplicado pela a minha área, metros quadrados por grama do meu catalisador. Então, o meu R de AB é a mesma coisa que o K duas linhas do C de AB, multiplicado por S de A. Então, eu achei o meu menos R de AB.
Eu sei que o meu menos R de AB, eu vou multiplicar por quem? Pelo meu fator de efetividade global e vou encontrar o meu menos RA'. Então, substituindo, o meu menos RA vai ficar como? Vai ficar o meu fator de efetividade global vezes o K duas linhas SA vezes a concentração do C de AB. Vou pegar esse menos RA e vou substituir lá na equaçãozinha, certo? Do meu balancinho que a gente está fazendo para o reator de leito fixo. Então, vai ficar essa equação. Mas essa equação aqui a gente está levando em conta, né, a difusão, a convecção, a reação, a reação catalítica em si, certo? Igual a zero. Então, essa equação ela vai descrever, a princípio, o escoamento e a reação apenas para a primeira ordem em leito de recheio, ou reator de leito fixo, ou PBR, tá? Por que de primeira ordem? Porque eu considerei aqui que ele era K de A, né? Bonitinho. Ah, é segunda ordem, coloco um 2. Ah, terceira ordem, e assim por diante. Fica a critério do freguês aí, ok? Um caso especial, então, é de que quando a vazão do fluido através do leito é muito grande. Então, se a vazão ela for muito grande, a gente vai desprezar a porção da difusão axial, ok? Então, esses camaradinhas aqui, eles demonstraram que a dispersão axial em leito fixo pode ser desprezada quando essa relação ela for satisfeita, ok? Só quando essa relação for satisfeita. Então, assim, a gente tem a nossa equação aqui, maravilhosa, ok? Então, nós vamos pegar essa equação e vamos trabalhar nela até que a gente possa encontrar a conversão, né, no meu leito fixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar o seguinte, gente, vamos analisar a ordem de grandeza desses camaradas. Eu sei que a dispersão axial, vamos desprezá-la. Por quê? Porque ela é muito menor do que a convecção forçada. Eu não estou passando um fluido dentro do meu sistema. Então, dessa maneira, a primeira parte da minha equação, a gente já vai anular ela. Por quê? Porque ela é muito menor do que a convecção forçada. U vezes o D de C de AB, dz. Então, aquela equação, então, né, cortamos essa equação, vai sobrar isso daqui. Tá aqui. Sobrou isso daqui, o que eu posso fazer? Eu posso integrar. Então, eu vou integrar nas condições de contorno, quando C de AB quando Z é igual a zero, C de AB é igual a C de AB zero. Quando Z é igual a Z, C de AB é igual a C de AB. Integrando aquela equação, eu vou encontrar essa equaçãozinha aqui, ok? Rearranjando aquela equação, sabendo que C de AB é igual a C de AB zero ou menos X, rearranjando todo mundo, eu vou encontrar aqui na saída do meu reator, em Z igual a L, eu tenho essa minha conversão. Então, essa minha conversão é uma conversão para reator de leito fixo. Vocês podem ver que ela vai ser uma relação de quem? Do fator de efetividade global, da massa específica do leito, do K duas linhas, ou seja, ele é para o RA duas linhas, que é dado em metros quadrados, a área, o comprimento do leito e a velocidade, né, com que o meu fluido está passando. Aqui a gente tem uma tabelinha de condições limitantes. Então, a gente tem aqui tipo de limitação, difusão externa, difusão interna e reação na superfície. Então, aqui nós temos os parâmetros velocidade, tamanho de partícula e temperatura. Então, a gente tem o seguinte, se eu tenho uma difusão externa, por exemplo, o meu RA ele vai variar como? Ele vai variar como U elevado a meio. Diâmetro da partícula, dp elevado a 3 meios. Se eu tiver difusão externa, a minha temperatura ela vai variar linearmente com o meu RA. Enquanto que a difusão interna e reação na superfície, a gente vai ter, eles serão independentes da velocidade, lógico, né? Por quê? Porque eu tenho difusão interna, eu não tenho mais aquela velocidade do meu fluido passando, né? Não tenho mais aquela questão convectiva que a gente tinha na difusão externa, tampouco na reação na superfície, ok? Já tamanho de partícula eu vou ter, ele vai variar com a difusão externa e vai variar com a difusão interna. Tanto que nessas duas situações a gente mexe no tamanho de partícula para que a gente possa controlar, né, a influência da difusão no meu sistema.
Já a reação na superfície, o meu RA é independente do tamanho de partícula. Por quê? Porque é na superfície, naquele ponto local, naquele sítio ativo. Então, ele é independente. Já a temperatura ele vai ser o quê? Ele vai ser linear com a difusão externa, mas ele vai ser exponencial na difusão interna e na reação na superfície, sendo que na reação na superfície ela vai ser um exponencial em ordem de grandeza muito maior. Por quê? Porque na reação na superfície a gente vai ter energias de ativações envolvidas muito maiores em ordem de grandeza do que a difusão interna, ok? Então é um gráfico é uma tabela muito interessante que mostra como a velocidade, tamanho de partícula e temperatura, né, variam com o RA, como o RA varia com esses três parâmetros, quando a gente tem os tipos de limitação: difusão externa, difusão interna e reação na superfície. Ok? Muito obrigada e vamos resolver um exercício?